Olá, boa noite a todos. Nós vamos chegando aqui, conforme nosso combinado, na nossa live sobre economia criativa, economia da cultura, design, turismo, cultura, arte, cidade, pessoas. E para essa noite eu tenho o prazer enorme de trazer alguns convidados para vocês, que eu vou fazer questão de apresentar um a um, vou trazer aqui para a tela um a um para a gente, e uma a uma, para a gente conhecer melhor. Eu quero agradecer muito, assim, ao pessoal que está aqui participando, saibam que vocês podem fazer perguntas, podem participar com alguma contribuição, podem trazer alguma contribuição, é só clicar ali no nosso chat e já ir trazendo. Se vocês puderem compartilhar com os amigos de vocês, com o pessoal aí da família, é só dar um clique ali no nosso compartilhar do Facebook ou lá no YouTube. Aproveita e se inscreve no nosso canal, deixa o seu like ali também, que aí nas próximas você vai ficar avisado sobre as nossas próximas lives. A gente vai falar em alguns momentos sobre outros assuntos também, nós vamos trazer assuntos sobre as artes em si, as linguagens artísticas também. A próxima live a gente já está preparando uma live sobre a literatura, né? Vou trazer pessoas que fazem festivais literários aqui também no país, e assim a gente vai ir falando sobre todas as coisas criativas. Então, eu queria trazer aqui para o nosso quadro, para a nossa sala linda. Eu vou começar pelas mulheres, a nossa Cissa. Oi, Cissa, bem-vinda, querida, tudo bom? Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Tudo Tá, ótimo. tá se sentindo em casa? Sinta-se em casa, na sala de casa. Tranquila, Claro, se tranquila. a gente pudesse, a gente estaria num café ou num salão de eventos, fazendo uma palestra sobre economia criativa, tudo, mas nós estamos adaptando, né? Nos adaptando a essa loucura de pandemia, de estarmos aqui em casa, mas a tecnologia está trazendo essas belezas, assim, de a gente poder se encontrar, e agora acho que a gente vai fazer isso sempre, né? Queria também Eu acho, convidar... eu acho até, Bia, colocando assim, ó, acho que né, a pandemia trouxe possibilidades e realmente você falou uma coisa. Eu acho que a gente poderia ter feito isso muito mais cedo, muito antes. Poderíamos, sim. A gente agora aprendeu, agora vai. Eu não sei quando que eu vou parar de fazer isso, porque tá gostoso, viu? Hoje mesmo, eu acho que eu vi umas 5 lives, assim, que eu vou de uma para outra. E vou vendo. Eu também, Cissa, eu vou vou, aí, ó, tá ali convidar. ao vivo, eu vou entrando e pronto. Isso aí. Nosso amigo Jorge Piquet. Bem-vindo, Jorge. Oi, Bia. Olha, obrigado pelo convite. É, Como você sabe, eu fui no início do ano a Balneário Camboriú, não é? Eu sou de Porto Alegre, e a gente se conheceu, eu tive oportunidade de mostrar para o pessoal lá na biblioteca um pouco do que é o Distrito Criativo de Porto Alegre, e foi uma experiência muito legal para mim, gostei, adorei. Eu conhecia já Balneário, mas assim, eu vi que tem uma força cultural em Balneário que precisa estar mais visível. Eu acho que foi muito legal, e agora que eu estou aqui em Porto Alegre, estou longe, né, infelizmente, mas podemos conversar por esses meios, né? Que bom. Logo, logo você vai estar aqui, Jorge. Com Logo, logo certeza. você vai estar aqui com a gente. Vai ser, para a cidade vai ser maravilhoso a sua experiência aqui com a gente. Então, a gente não vê a hora de você poder vir aqui com seus pais queridos também, né? Que Eu também. também, eu também. Que bom. E para completar o quadro dos notáveis, Marco Petrelli. Tudo bem, Marco? Bem-vindo. Bom dia, boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com a gente num sabadão, né? Sabadão. A gente podia estar tomando cerveja, vinho. Presencialmente, em algum momento, a gente vai fazer juntos com o Jorge, junto com a gente aqui em Balneário Camboriú.
vamos lá, vamos falar de cultura, economia criativa, falar um pouquinho de criatividade, inovação e como a gente pode fazer esse mundo melhor, né? Vamos lá. Eu acho que você vai falar a palavra de ordem, que é criatividade, né, gente? O que nós estamos sendo do que nada mais do que criativos diante de tudo isso que a gente está passando? É um show de criatividade, né? Eu me surpreendo a cada dia, assim, quando a gente acha que já aprendeu tudo, que já sabe fazer tudo, aí você aprende a entrar no mecanismo de televisão, porque eu fico aqui operando como se eu estivesse num estúdio de televisão, né? Eu tiro, eu boto, eu mudo as janelinhas e pego comentário e tudo. Ah, queria avisar o pessoal que esse QR Code aí vai levar vocês para as nossas páginas, tá bom? Se vocês apontarem o celular para a telinha, ou quando for assistir depois, a live também vai ficar gravada, vai ficar compartilhada ali no Facebook. Quem conseguiu sair para tomar uma cerveja, quem pôde, quem não está arriscando muito, é que eu não estou arriscando muito sair, mas quem não pode estar agora, vai ficar depois disponível e vocês vão poder acompanhar isso também, tá bom? Bom, eu quero aqui, eu vou trazer para mim aqui só um pequeno currículo de vocês, queridos, assim, só para a gente compartilhar com as pessoas. Vou começar pela Cissa sempre, querida. Cissa, comunicadora, redatora, roteirista, locutora, a voz de BC. Quando você estiver passando por qualquer lugar e você ouvir uma voz, é a voz de BC. Põe máscara, visite o aquário, nossa, é tudo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa voz poderosa e maravilhosa da cidade de Balneário Camboriú. Você foi presidente da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, atualmente diretora de turismo da FACIS, que a gente vai trazer também essa pegada do turismo aqui com você, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Atua como secretária do BC Criativo, que também é outra estrutura que o Petrelli, você vai trazer também. Coletivo que ajudou a fundar em 2014, sim, você foi uma das fundadoras, juntamente com Anderson Beluso, a Fundação Cultural de Balneário Camboriú, me lembro dessa época também, participei pouquinho, mas me lembro, e participa dessa comunidade de startups, a Turistec. Então, acho que é isso, voltada para iniciativas da tecnologia para o turismo. Agora eu vou apresentar o Marco, já trago o Marco, doutor em design, docente de graduação e pós-graduação da Univale, diretor de inovação e coordenação do Núcleo de Inovação da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, Acibalc, presidente do PC Criativo, que é Balneário Camboriú Criativo, idealizador da Hub Ecossistema e Inovação, fundador da Next Design to Branding, fundador da Lexicon Legal Design Studio. Tudo legal do Petrelli, são todos os vocabulários legais, assim, que a gente adora ouvir. Muita coisa para a gente conversar um pouquinho. Tem sim, Petrelli. E o querido Jorge Piquet, que é professor, empreendedor, conferencista, e aqui ele vai trazer uma experiência incrível, que é da Urbs Nova, que é a agência de design social e inovação e criador do Distrito Criativo de Porto Alegre. Os últimos serão os primeiros, meu querido Jorge. Conta para a gente como é que vai ser, como é que você pretende dialogar essa experiência que você tem em Porto Alegre com o pessoal aqui. Então, para quem não sabe, a Urbs Nova é minha empresa e ela tem vários projetos, e um dos projetos é o Distrito Criativo de Porto Alegre, que foi criado em 2013. Aliás, a Bia tem um vídeo, ela vai poder ir passando, quando ela quiser, algumas imagens desse vídeo que mostram participantes, mostram o mapa para ficar um pouquinho mais visual, né? Então foi uma ideia assim, eu estou fazendo até um outro vídeo contando a história do Distrito Criativo, e quando eu relembro, quando tudo começou,
eu nem tinha nenhuma ideia de fazer nada, na verdade. Eu conheci umas pessoas legais num território de Porto Alegre, que era um território assim com vários problemas, problemas sociais, problemas de infraestrutura, e que de repente, assim, para resumir em uma frase, eu descobri que tinha gente da economia criativa de muita qualidade e que estava num território sem visibilidade. Então, descobri depois que também, além da economia criativa, tem a economia da experiência, tem a economia do conhecimento, e essas três economias, elas são muito importantes no século XXI, né? Quer dizer, toda a questão da criatividade, da arte, tá envolvida nisso. E tem uma série de pessoas que, com muita capacidade, e que esse tipo de economia pode trazer desenvolvimento também. É isso que eu quero dizer. Além da importância essencial da arte para a vida das pessoas, não é? Independentemente de qualquer fator econômico, a arte, mesmo que a arte não desse nada, a arte é boa por si mesma, mas ela também tem um aspecto econômico que a gente tem que levar em consideração, porque as pessoas precisam viver para desenvolver a sua arte, né? Isso é muito importante. E a gente vive num país como o Brasil, que muitas vezes não dá valor, né? Então, artistas de muita qualidade têm dificuldades. Então, o trabalho foi articular essas pessoas, criar um projeto em 2013. No início eram poucas pessoas, umas 10, 15, e hoje a gente está com 87. Não exatamente pessoas, mas negócios. Às vezes é uma pessoa, um artista, está lá na sua casa, no seu ateliê, ele pinta, não é um hobby, ele é um pintor que vende no mercado, por isso é economia criativa, e às vezes é um lugar grande, né? Por exemplo, a Fábrica do Futuro, o Vila Flores, são lugares imensos, com dezenas e dezenas de pessoas trabalhando ali dentro. Então, esse ecossistema, para usar uma palavra da moda, né, que a gente gosta de usar, ele acaba aliando os valores que estão ali e mostrando para a cidade que existe uma outra opção, né, de uma região criativa, e foi assim que eu comecei em 2013 e estou fazendo até agora. Com muita dificuldade, não é um trabalho fácil, um trabalho que exige muito tempo, um trabalho que exige muita conversa com as pessoas, sabe? Você tem que estar disposto a ouvir muito, porque cada um é um mundo diferente. Cada um tem a sua ideia, a sua concepção. Então é você encontrar os pontos em comum e fazer com que eles se alinhem e que isso traga um resultado objetivo, sabe? Mais Um ou menos resultado isso aí. para a cidade, assim, né? O projeto ele traz um resultado mesmo de cidade, né? De modificar um lugar. Eu acho que você tem aí para apresentar para a gente, eu acho que o pessoal vai ficar encantado, todo mundo que vê a palestra do Jorge sobre o Distrito C se encanta e quer fazer isso na sua cidade. A gente vai tentar muito, quando o Jorge vier para cá, pensar realmente em fazer isso aqui em Balneário Camboriú, porque eu também tenho um escritório de projetos da economia criativa, eu já trabalho com a economia criativa, aliás, a gente tem um amigo bem comum, né, que é o Décio Coutinho. Sim, exatamente. Que a gente já está falando isso quando foi criada a Secretaria de Economia Criativa, no âmbito do ex-Ministério da Cultura, o falido Ministério da Cultura. Sim. Sim, gente, tinha Secretaria de Economia Criativa e tinha Ministério da Cultura. Olha que coisa linda, né? O que é um país com essas duas instituições voltadas para o desenvolvimento da cultura e da criatividade como matriz econômica, enfim, esse diálogo entre economia e cultura, né, Jorge? Mas, viu, Bia, exatamente porque a gente tem um governo que não dá atenção para essa área, é que nós temos que unir forças, né? Pessoas diferentes, com ideias diferentes, com histórias diferentes, unir forças para a gente desenvolver. Porque se a gente for esperar, a gente vai ficar esperando a vida inteira, porque eles não vêm dessa maneira. Eles não vêm. Uma coisa que, por exemplo, se você vai para a Alemanha, vai para a Espanha, quer dizer, em Berlim, você não precisa nem desenvolver, porque a prefeitura de Berlim vai lá e já fica perguntando o que vocês precisam, pelo amor de Deus, porque eles sabem que isso é um valor para a cidade, que vai atrair turismo, sabe, que vai fazer a economia girar.
E aqui, como a gente não tem essa visão, né, a gente tem um problema sério cultural no Brasil, nós é que temos que fazer. A ideia do Distrito Criativo sempre foi essa, sabe? É empreendedorismo, ou seja, é cada um de nós assim, dando um pouquinho do seu tempo para desenvolver coisas e fazer com que a cidade seja impactada por isso. Ô Marco, vamos aproveitar esse gancho aí e falar que isso também é uma questão. Você está na academia, né? Você é professor, você é formado pela academia, com uma linguagem que é também de arte, que se mistura com arte, com economia, com marketing, com tudo, né? Enfim, tudo que o design maravilhoso é. Como que você vê que isso também é uma questão de educação, né? Que isso tem que estar na base da educação, esse processo criativo, esse pensamento. O que tu pensa nessa, né, parte acadêmica, assim, de... Bia, sabe que aqui em casa eu de vez em quando discuto com minha esposa, né? A matriz da educação. Nossa, eu já tenho um filho de 12 anos hoje, português, matemática, as ciências, né? E a área da cultura, da arte, ela é muito menor. Se a gente pensar um pouquinho na importância dada a esse tipo de abordagem acadêmica, de ensino mesmo. Então a gente percebe que não é prioridade. Não vou questionar, as outras ciências são tão importantes, né? Mas a gente percebe que fatores que vão trabalhar competências que não são as acadêmicas, vou falar agora das soft skills, né? As novas habilidades de comportamentais, enfim, isso não é prioridade. Eu sou de uma área, Bia, que eu sou professor acadêmico, né? Um professor da universidade aqui da Univale, da área de design, então a minha área de formação é muito envolvida com a criatividade, com a inovação, apesar de não ser o design, não ser só essa grande bandeira, né? Mas a gente percebe que quando a gente chega num universo acadêmico, quando a gente chega numa universidade, como a pessoa chega e pensa, eu não sou criativo. Professor, como é que eu vou fazer design se eu não sou criativo? Mas quem colocou na cabeça desse serzinho que ele não é criativo? O ser humano ele é criativo por natureza, né, Jorge, né, Bia? Somos natureza, somos criativos por uma base para resolver os nossos problemas. Tanto é que a gente está aqui hoje no mundo digital. A Bia não sabia mexer nisso tudo, né, Bia? Está aí nos botõezinhos e fazendo a gente conversar de uma maneira muito natural. Parece que já faz isso faz bastante tempo, né, Jorge? E aí a gente percebe como a gente se adapta e a gente vai usar sempre a criatividade de maneira positiva para mudar e para fazer com que a gente possa evoluir. Mas isso com certeza não é uma prioridade da educação, da formação na primeira infância, num processo lá, ensino médio, a faculdade, muitas delas elas tentam a cortar um pouquinho e até limitar um processo um pouco mais natural de poder se expressar, o que é um pouco do nosso olhar de cultura, né? A cultura é uma síntese de uma expressão humana, né? É uma forma de expressão humana. Mas a gente percebe que isso está muito distante de ser o ideal, e eu espero que ainda possamos discutir muito um novo modelo educacional para um futuro, para uma próxima geração. Muito importante a gente fazer essa relação com a escola. Vou convidar minha amigíssima, a deusa do universo, Balneário Camboriú. Meu Deus, ela é onipotente, onipresente, onisciente. Quando ela chega, eu acho que é melhor a gente até sair da sala, porque o brilho dela toma conta. Sério, sou muito fã dessa mulher, muito Também fã. sou tua fã, Bia. Sou fã. Aliás, sou fã do Petrelli também, né? E do Jorge, com certeza. A gente ainda não se conhece, Jorge, mas certamente, Bia, assim que as coisas melhorarem, a gente vai ter o Jorge aqui pertinho da gente, né? Sim, Grudou, gente, grudou. Deu liga, deu match aqui, tô falando, deu match, então. E aí, amada, como que é essa tua visão que a gente está falando, né, sobre ser criativa, educação, e como é que a gente parte disso para uma... Eu até, ouvindo o Petrelli falar sobre a questão das pessoas não se sentirem criativas, eu tenho uma agência, né, chamada Inteligência Marketing,
A gente está atuando no mercado da publicidade e comunicação desde 2004. E muitos dos meus criativos na área de design foram formados pelo Petrelli. Né, Petrelli? Tu, como coordenador de design, muita gente que chegou na minha empresa veio da tua mão, assim, sabe? Então, foi tão incrível, porque essa questão da criatividade, ela é muito debatida dentro de uma empresa que vende exatamente isso, ideias criativas. E eu lembro que a questão do design thinking, né, da forma, da ferramenta, do processo criativo, ela é muito debatida dentro de um ambiente onde a gente tem desafio, né, o brainstorming, né, o famoso, né, o toró de ideias, a chuva de ideias, enfim, né, a tempestade de ideias, ela é muito debatida na importância da concepção de qualquer projeto. Só que a gente leva isso para o nosso dia a dia e assim, estando lá na Associação Empresarial, ainda quando presidente, junto com o Anderson Beluso, o João Alexandre, Dagmar Castro, Petrelli, uma galera que pensava em conceber uma cidade com um ambiente, assim, muito mais... O Zé Santos Pereira, uma cidade que está nos assistindo, eu sei, uma cidade que tinha um ambiente muito propício, né? Digamos assim, um ambiente que tinha um estímulo natural para a criatividade e a gente tentar transformar essa criatividade num processo, sabe? Eu vejo que, tanto no meu negócio, né, na minha empresa, como numa entidade, né, onde tinham pessoas colaborativas, né, um ambiente colaborativo, a demanda e a necessidade era a mesma. Vamos ter um processo, precisamos ter um processo para estabelecer uma forma de sermos criativos e melhorarmos ainda mais o nosso negócio, né? Balneário Camboriú, Jorge, é uma cidade fantástica. Ela tem, naturalmente, um caldeirão cultural, né? Todo mundo que chega aqui não quer ir embora. O pessoal vem passar, vem de mochila e acaba ficando, né? Não traz nem mala. Então, assim, eu vejo isso com bons olhos, né? Nós somos um ambiente, a gente é uma terra fértil para a cultura, sabe? E quanto mais a gente puder ter estabelecido processos ou, assim, ambientes estimulados para a cultura, eu vejo que é um grande negócio, sabe? Porque a gente sabe que cultura tem tudo a ver com turismo, né? Então, já que nós temos uma das nossas matrizes econômicas, né, o turismo é a principal, construção civil vem aí também, né, nesse conceito também como uma das principais matrizes econômicas, a gente precisa estimular a criatividade, né? E, como diz o Pedrinho, todo mundo se acha não, um pouco, todo mundo é pouco criativo, nós somos pouco criativos. Será que somos mesmo um pouco criativos? Desde o momento que a gente tem um estímulo, né, Petrelli, ou, sei lá, um processo, né, que nos estimule. Gente, a gente é brasileiro, como que a gente não pode ser criativo? A gente é obrigado a ser. Antes de ser brasileiro, a gente é Homo sapiens sapiens, entendeu? Então, é a nossa espécie. A gente nem estaria aqui se a gente não fosse criativo. Eu digo que na sobrevivência nós somos criativos, senão não sobreviveremos, não é? Isso aí. E como que a gente transforma tudo isso, né, que a gente está falando? Eu concordo com você, Cissa, de que vocês sabem que eu falar de cultura é a mesma coisa que eu estou falando da minha mãe, né? Com o amor que eu tenho pela cultura é da minha família, assim. E que eu parto sempre do princípio, assim, que é da cultura a centralidade para todas as áreas. Né? Até corrigir um pouco a minha fala de falar a cultura é transversal. Não, a cultura é central. Ela não é transversal. Ela é central, porque as pessoas têm uma noção de cultura que é a dança, o livro, o cinema, e eu sempre falo, gente, a cultura é como você está se vestindo, é esse colar da Cissa, é o quadro que está atrás, é como a gente se posicionou aqui, que tipo de cabelo a gente, né, quer ter, por que a gente escolhe o óculos, o aro, o que a gente comeu hoje, né? Como a gente celebra o nascimento de uma criança, o enterro, que nesse mundo que a gente está vivendo também, a gente
teve que se refazer culturalmente sobre o enterro, sobre a morte. A gente está ressignificando a morte, né? A cada dia que eu abro meu Facebook, agora diminuiu um pouco, mas era o WhatsApp e Facebook, era alguém morreu, né? Alguém morreu. Então, como é que a gente está lidando com tudo isso? Isso aí é cultura, né? São os usos, os costumes. Então, a cultura, ela tem realmente esse guarda-chuva muito grande. E como que a gente, sabe, transforma isso? Eu gosto muito de trazer o campo das políticas públicas para isso, né? Como que a sociedade, as instituições e os governos dialogam com essas necessidades. Eu queria que vocês construir esse arcabouço aí. Eu queria falar muitas coisas aqui, deixa eu falar rapidinho sobre o que a Cissa falou do turismo. Realmente, Balneário é uma cidade assim, turística no sentido de hotéis, né, e restaurantes, principalmente, né, são os dois grandes negócios ali. Mas, por exemplo, eu tenho uma relação muito grande com Barcelona, morei lá e tenho... Então, Barcelona era uma cidade assim de turismo sol e mar, como eles diziam. E eles agora dizem assim, nós queremos ser turismo de cidade. Turismo de cidade é tu oferecer museus, galerias de artes, sabe, teatro, cinema. É esse caminho. Se tu vai viver só da praia, tu não desenvolve, tu não consegue atrair um público que tenha um bom gosto, e isso pode ajudar muito a cidade. Então, isso é só rapidinho sobre a CIS. Isso que você falou sobre como se pode ajudar, eu queria falar de uma experiência que aconteceu aqui em Porto Alegre, foi o seguinte, a gente desenvolveu o distrito criativo, tudo bem. A Prefeitura de Porto Alegre, a gestão anterior, ela tinha uma ideia de revitalizar a região onde a gente está, mas muito na base da inovação e da tecnologia, tá? Que é importante, tudo bem, mas não é muito a cara do Distrito Criativo. O Distrito Criativo tem um pouco isso, tá? Fábrica do Futuro trabalha muito a relação entre arte e tecnologia, por exemplo, mas não é o todo. E aí ia ser votada na Câmara de Vereadores emendas a uma lei que a Prefeitura mandou, que era de dar 5 anos de... gente que trabalhasse com inovação e tecnologia não precisariam pagar durante 5 anos o IPTU, o que é uma ajuda objetiva, aqui entre nós, principalmente para quem está numa situação... Né? Isenção fiscal de 5 anos. Uhum. Mas não iria nos atingir, porque inovação e tecnologia tem, mas não é, tá? Tem muitos pintores, não é exatamente isso. Claro, economia criativa e inovação tem uma interface, enfim, no dia da votação, um dos vereadores me ligou, tá? E me perguntou, isso é bom para o Distrito C? Eu falei isso que eu falei para vocês. É bom de uma maneira geral, mas, assim, na prática, não. Aí ele me perguntou assim, e se a gente incluísse, além de inovação e tecnologia, economia criativa, como uma emenda? Eu falei, aí vai ser bom. Aí eu liguei a televisão, porque eles transmitem aqui por um canal de televisão ao vivo as sessões da Câmara. Aí eu fui assistir lá. E foi tão legal, porque assim, tem o quadro lá, onde as pessoas votam vermelho e verde, né? Então, tinha 2 emendas, tá? Aí a nossa era a segunda emenda. A emenda que inclui a economia criativa dentro do decreto municipal, não sei o quê. Aí começaram assim a votar, né? É assim, verde, 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 verde. Não teve um vermelho. O que é um bom sinal. Quer dizer que os vereadores da cidade, assim, percebendo que isso é tão importante quanto tecnologia e inovação. Foi bom, mas tenho que dizer o seguinte, na prática isso nunca chegou a se desenvolver, porque o problema é uma lei, sabe? A gente não pode depender só de leis, né? As leis são muito importantes porque abrem caminhos, mas assim, a lei tem que ser colocada na prática, isso depende da vontade política, tá? Então, uma maneira de ajudar é realmente Câmara de Vereadores ter uma atenção especial para essa área, no sentido de, voltando ao que eu falei antes, sair um pouco dessa história de turismo de sol e praia, né, mas assim, mantendo, claro, né, porque tem uma tradição, mas começar a assim, dar incentivos
para o pessoal do design, da arquitetura, da moda, das artes visuais, das galerias de arte, né? Essa é uma maneira objetiva de uma cidade assim, ter uma estratégia, sabe? E atrair um público que não vai ficar só na praia e comendo, mais, sabe, visitando lugares legais, galerias de arte. Vocês têm um teatro super bonito, não é? Que é super importante, que eu visitei. Então, tem um potencial aí. A literatura, não é? Também, já que você vai falar na próxima live. Tudo isso atrai um público que tem uma capacidade, assim, de gastar em cultura, gastar em arte, que na minha opinião, o pessoal tem que acordar para esse lado também. A gente está com pessoas bem legais aqui. Só queria comentar do chat, assim, de vez em quando vocês veem. A gente está aqui com o pessoal que também estava nessa formação do BC Criativo. Eu queria agradecer aqui a Dagma, o Zé Pereira, o João Alexandre, Carolina Voltolini, que eles participaram, né, Cícera, principalmente o Zé, a Dagma e o João, desse processo. Eu cheguei aí. O Petelli, eu não me lembro se estava naquela época. Petelli, me desculpe. Um pouquinho. Então, é porque eu estava um pouquinho também, assim. Mas, então, o pessoal está aqui, está comentando, né, sobre essa coisa da criatividade, assim. E é isso aí. Obrigada, gente, pela presença aí. Eu queria aproveitar a fala do Jorge, Bia, fazer aqui um viés, né? Balneário Camboriú é uma cidade litorânea, né? Nós temos uma praia fantástica. Aliás, nós temos mais de uma praia. Nós temos todas as praias agrestes, né? Somos toda uma região aqui litorânea fantástica. Mas nós também viemos trabalhando, Jorge, há muitos anos para não depender da temporada de verão, tá? Eu digo para ti isso assim, porque a sazonalidade ela é muito cruel com os comércios, com os negócios. A gente não pode mais depender de verão, de sol, de mar, de praia. Enfim, diante dessas realidades, nós também trabalhamos há 20 anos como sociedade para ter um centro de eventos aqui. Nós já tínhamos, né, na década de 80, nós tínhamos uma área aqui na Santur, na BR-101, onde tinha um pavilhão simples, mas que recebia muitas feiras, congressos e convenções. E aí, com o passar dos anos, ficou muito desatualizado essa estrutura, ela foi desativada pelo governo do estado. E nós conseguimos, né, diante de muita luta aí com toda a sociedade civil organizada, a gente conseguiu conquistar o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. É o maior da América Latina, é um lugar fantástico, assim, em termos de infraestrutura, toda a parte de climatização, ela é baseada com sustentabilidade, né, a climatização ela é feita com novas tecnologias, né, e outras tantos atributos que tem ali. E a gente percebeu que a sociedade de Balneário Camboriú e região, além de precisar desse centro de eventos para ter uma articulação de turismo de negócios, tem um ticket médio muito mais alto do que o turismo de lazer, a gente vai ter um impacto econômico, mas nós também precisamos nos preparar, Jorge, para ter uma infraestrutura como essa aqui, porque, obviamente, vai demandar toda a ordem, né, o turismo ele é transversal, 52 setores, pelo menos, são atingidos. Então, toda a ordem, né, de demandas vai ocorrer. Gastronomia, cultura, eventos, iluminação, som, enfim, tem tantas outras atividades que vão ser impactadas, né? E eu fico olhando para Balneário Camboriú como um celeiro de possibilidades nesse aspecto, sabe? O que você, como, né, um especialista, poderia nos indicar? Como que nós podemos melhorar o nosso ambiente para receber um empreendimento como esse, que vai ter eventos internacionais, né? Como que a gente pode preparar o nosso mercado, digamos assim? O que você pode nos ajudar no sentido de nos aconselhar, né? Como que a gente pode melhorar o nosso ambiente econômico e profissional para ter o maior centro de eventos da América Latina? Então, olha, eu assim, quando a Bia me convidou, eu tenho assim, vocês conhecem muito mais Balneário do que eu.
É isso que eu quero dizer. Vocês sabem muito mais do que eu sobre balneário. O que eu posso falar é o seguinte, eu acho assim que às vezes, primeiro uma coisa que você falou que eu também notei, que às vezes balneário passa uma imagem para fora que ela não é correta, de ser só um balneário, né, que vive da estação. E na verdade que eu descobri que Balneário é uma cidade plena, sabe? Uma cidade de verdade. Ela tem esse aspecto muito forte, mas todas as pessoas com quem eu conversei, todas me disseram assim, olha, aqui o ano não é que esvazia, tem vida aqui o ano inteiro. Inclusive tem universidades importantes na região, sabe? Então tem uma vida mesmo. Então eu assim, é muito difícil para mim dizer o que vocês poderiam fazer, mas o que eu acho assim é que levando em consideração a minha experiência de Porto Alegre, tá? É que havia nessa região que eu estou trabalhando uma invisibilidade. Então havia um problema de comunicação, sabe? Eu acho que de repente também Balneário tem esse problema de comunicação, de passar isso que quando você vai lá, percebe que é assim, que é uma cidade que chega a março, abril, continua a vida, continua o movimento, né? Então eu acho que o turista talvez ele veja como uma opção apenas de veraneio e na verdade eu acho que tem que fazer um trabalho grande assim em Rio e em São Paulo para mostrar uma imagem de balneário depois da temporada, sabe? De coisas legais. E, outra coisa que eu posso falar para ti também, né, assim, a aposta nossa aqui no Distrito Criativo é em qualidade, entende? Então, eu acho assim, com todas as dificuldades, qualidade atrai qualidade. Então, quanto mais qualidade você levar, mostrar, é mais natural, sabe? Eu acho que vocês têm uma capacidade de atração boa do pessoal de São Paulo, né? Tem muitos paulistas que vão aí. São Paulo é uma cidade muito cultural, são pessoas acostumadas a consumir cultura. Então eu acho que tem que trazer esse paulista que quer não só ficar, é bom ir para praia, olhar o mar, mas não quer apenas isso, quer outras coisas com qualidade. Então, apostar muito na qualidade, sabe? Porque eu acho que é um trabalho de longo prazo, mas que dá frutos, mesmo que no início demore e tal. Eu acho que vocês podem se caracterizar, principalmente, eu sei da história do centro de eventos, não é? E o quanto ele é importante para vocês, e é uma luta, né? Foi uma luta, isso aí. E eu acho assim que está sendo, né? Está Tudo sendo. sempre é uma luta. Sempre é uma luta. Mas assim, trazer coisas com qualidade e impacto, aí tu pode mostrar para outros lugares do Brasil, olha, lá em abril vai ter isso aqui e que realmente chame atenção, sabe? Pensar, eu acho que vocês realmente... é engraçado, eu estava pensando agora, vocês de certa maneira, vocês pensaram muito grande na questão da construção civil, né? Vocês fazem uns prédios enormes, e Balneário é conhecida no Brasil dessa maneira, né? Com seus erros e acertos, tá? Independentemente de qualquer coisa. Mas, de repente, assim, pensar grande também nisso, sabe? Trazer um grande evento que realmente impacte, né? De repente, um evento na área da economia criativa, sabe? Que possa ser algo que traga artistas, né? Eu acho que isso aí podia... Mas, assim, barra pesada mesmo, com gente muito boa. E eu acho que Balneário tem esse atrativo, sabe? Tem que aproveitar o gancho turístico também para dizer, é muito diferente você trazer um grande nome lá para uma cidade do interior, etc., que não tem grandes coisas, e para uma cidade como Balneário que realmente oferece muito. Eu acho que vocês... E aí vocês ligam as duas coisas, sabe? Eu acho que, na minha visão humilde e de quem conhece pouco de Balneário, né? Vocês conhecem muito mais do que eu. E eu sei da experiência do BC Criativa também, que está há anos também trabalhando, né? E O eu acho que vocês Marco podem se vai destacar. falar, né, Marco, sobre isso aí. Eu acho ótimo também essa aproveitando coisa que você fala, Jorge.
Claro que agora a gente não está podendo aglomerar e suar junto num show maravilhoso, né? Sim, Adoraria estar vai lá pulando para no frente. meio da galera, comendo assim. Mas isso que é importante você falar do pensar na frente, né? A gente tem que dar um passo à frente, nunca um passo atrás. Marco, traz aí como é que é esse pensamento aí da inovação, das hubs, eu acho muito interessante isso. A gente vem construindo também aqui, Jorge, fugindo um pouquinho, não consideravelmente do universo da criatividade, né? Temos uma comunidade chamada Costa Valley aqui na região, que é uma Sim. comunidade de um ecossistema de inovação. Então a gente percebe Uhum. que a matriz da cidade naturalmente está mudando também. Novos articuladores, novos players, novas iniciativas, né? Então temos aí Costa Valley surgindo, quer dizer, já desde 2016, 2015, há 4 anos já construindo uma nova cultura para a nossa região. Temos agora também saindo aqui na nossa região, com a Anfri, um novo polo de tecnologia chamado Polotech. Ou seja, olha como a coisa está se aglutinando em relação a essa nova frente também, né? Então a gente percebe que inovação é uma bandeira, então já tem ali esses diferentes articuladores que estão fazendo com que a economia da nossa cidade, Balneário, da região, melhor falando, né? Porque a gente já está falando não só de Balneário Camboriú, mas falando da Anfri. Então, 11 Uhum. municípios do Polotec já contemplando Brusque nessa mesma pegada, já vindo aí com um periódico, uma revista sobre inovação que nós temos aqui na região, chamada Hub Ecossistema Inovação, a qual está rolando aí. E a gente tem tido um bom resultado, Jorge, por serem iniciativas de uma comunidade que ela é organizada de maneira orgânica. Nós não temos uma liderança. Nós temos hoje a comunidade Costa Valley, por exemplo, são pessoas, não são CNPJ, são CPFs, que se aglutinaram em decorrência de uma afinidade. Gente, Uhum. eu trabalho com software, você trabalha com sistema, eu trabalho com animação. Vamos começar a falar de inovação aqui para nossa cidade. Vamos começar a construir uma comunidade para movimentar a economia da realidade da região e trazer talvez oportunizar novos empreendimentos, enfim. E aí eu queria até trazer uma reflexão que você trouxesse a tua realidade para a gente. No Distrito C, como é que foi o trabalho dentro dessa constituição de qual é a dependência do poder público para um distrito C acontecer? Né? Aqui a gente está tendo um ótimo resultado por uma iniciativa privada, das pessoas, e não aguardando o poder público. Como é que tem sido contigo essa brincadeira? É a mesma história, na verdade, talvez a mesma história no Brasil, né? Porque justamente como o poder público é tão ineficiente nessa área, né? Nós nos reunimos e começamos a fazer. Então, o Distrito Criativo ele não tem nenhuma relação oficial com prefeitura, governo do estado, União, tá? Na verdade, desde o início, quando comecei a convidar as pessoas a participarem do Distrito Criativo, eu deixei bem claro isso, né? De que é economia criativa enquanto empreendedorismo, ou seja, são as pessoas que são artistas, ou são designers, ou são arquitetos, que de repente a Bia depois passa um pedacinho do vídeo para a gente visualizar, né? Já que estamos falando de arte, é sempre bom visualizar um pouquinho. E então, no início, assim, principalmente, a gente era e é totalmente independente do poder público, tá? Mas chegou um momento lá em 2015, se não me engano, que a Prefeitura de Porto Alegre começou a se interessar muito sobre a região onde a gente está, que é o Quarto Distrito. Na verdade, é uma história muito longa isso aí, tá? Há décadas, tá? Como no Brasil, em todos os lugares, décadas, né, a gente fala que está se querendo fazer alguma coisa e não se faz. Mas enfim, então a prefeitura estava muito interessada e queria fazer, porque ela viu lá em Barcelona o 22 arroba e queria fazer um negócio de inovação e tecnologia lá nessa região aqui, que é cheia de fábricas antigas e tal. E a gente, para nós, o patrimônio histórico é uma coisa muito importante também. Aí eu cheguei e fiz assim, ó,
olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, não, a gente não é uma associação também, tá? Então a gente não fica demandando coisa para o governo. Então a gente, assim, vamos colocar quais são as nossas necessidades do nosso ponto de vista, como uma voz mais entre outras vozes na cidade, né? Tem muitas demandas na cidade, os bairros diferentes querem coisas diferentes, né? Vamos colocar isso, né? Vamos colocar para a prefeitura. Vocês querem fazer alguma coisa que seja boa para a região? Olha, tem isso, problema de iluminação, problema de alagamento, problema de segurança, tem isso que... Mas, tá, ninguém, não é assim, exigimos, entendeu? A prefeitura faz o que ela quer, tá? Nós fazemos o que a gente quer também. Então, mas se vocês quiserem fazer, bom, a prefeitura foi lá e tal, a prefeitura sempre gosta de aparecer e tal. Estou falando até de gestões anteriores. Tá? Mas na prática não foi feito nada. Tá? Foi feita uma coisinha mínima. Né? Então, tá, fico chateado? Não fico chateado, porque não espero muito também, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter a nossa colocação. Olha, está aqui a nossa visão. Tá? Nós achamos isso importante, né? É estratégico para a cidade como um todo. Né? Então, às vezes, o poder público fica na retórica, fica no discurso, porque descobriram que não precisa fazer, é só ficar falando, ficar falando, não 10 anos se passam, ninguém fez nada, mas aí você fala, encontra outra coisa para falar, agora não é mais aqui, é lá no outro lugar. Então, nós vamos no nosso caminho, entende? As administrações também mudam, também tem esse problema, que é da democracia, que tem que acontecer, né? A gente tem que votar nas pessoas, e aí muda a administração, aí muda tudo, aí o que o outro queria fazer já não vai ser feito, porque já é o passado, né? Todas as cidades, todo mundo sorrindo ali, porque é uma história comum a todos Mas nós, você né? falou que nem com lei tu conseguiu fazer Nem uma com coisa lei, que nem com lei. que o governo virasse uma política Né? de Estado. Né? Lei, Constituição, o que é isso? Não sei o que é uma Constituição, né? Porque... Então, por isso que eu acho importante, independentemente dessas mudanças políticas, ter pessoas que estão sempre ali, entendeu? Essas pessoas são... E eu, fortes também, e eu também... porque o pessoal aqui é forte na instituição. Eu também quero falar, às vezes a gente critica muito a prefeitura, etc. Tal, mas dentro das prefeituras tem funcionários de carreira muito bons que dão uma continuidade, sabe? Eles têm tem uma história ali, eles acompanharam todas as coisas. Né? Eles também se decepcionam, eles também queriam fazer. Conheço muitos arquitetos que agora já estão até aposentados aqui na prefeitura, que eles diziam assim, olha, a gente tentava nos anos 90, mostrava, dizia, olha, tem que fazer isso, mas a decisão política é num outro nível. Né? Então, o importante é a sociedade civil. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa tão legal que a prefeitura diga assim, a gente tem que ir por esse caminho, entendeu? A gente não tem que dizer, faz isso, prefeitura, não. A gente faz e a gente assume a liderança. A prefeitura, se for inteligente, né, vai dizer, olha, isso aqui é um caminho, então vamos atrás. Porque eu acho a prefeitura, ela tem aquelas funções básicas, né, o governo de uma maneira geral, o Estado, que é saúde, educação, segurança, que na verdade, se eles fizessem só isso, já estava bom demais, na verdade, porque a gente já estava feliz da vida e deixa o resto com a gente. Então eles não têm realmente muita condição de fazer projetos que são mais, sabe, de vanguarda, ou sofisticados, ou experimentais. Eles têm que fazer o feijão com arroz, mas se eles veem que a sociedade está se desenvolvendo e buscando mais qualidade, eles no mínimo têm que chegar e dizer assim, o que vocês precisam, né, para vocês irem em frente. Porque a gente tem que dar educação, tem que dar saúde, tudo isso, né? Vou mostrar um pouquinho, Jorge, do seu... Tá, vamos mostrar um pouquinho. Tem um mapinha. Que é maravilhoso. Esse é um vídeo que eu acabei... sempre nas minhas apresentações, lá mesmo em Balneário, tem uma parte que eu faço assim, mostro os participantes do criativo. E é a parte que todo mundo gosta, mas é a parte que, para mim, tem um problema, porque eu tenho que cortar gente.
entende? Porque são 87. Eu não tenho como, numa apresentação de 1 hora, Não, apresentar todos. Então, ninguém vai não, ficar não, bebendo. não, eu sei, mas é que eu tô feliz, é que há 10 dias eu fiz um vídeo, que é esse que a Bia vai mostrar, e que o vídeo mostra todo mundo, do pequenininho ao grande, sabe? E o pequenininho é muito importante. O Claro. pequenininho é que faz a cola, sabe? Mais do que o grande. Então, esse vídeo que a gente vai só mostrar uns pedacinhos, ele tá no YouTube. E depois a Bia, eu não consigo colocar ali nos Não? comentários, tá? Tu coloca o link O e aí link as eu pessoas coloco. com calma podem ver. Aí eu explico cada um dos participantes, o que eles fazem. Aqui a Bia só vai mostrar um pouquinho. Claro. Você quer que eu ponha o do YouTube? Ou você quer Porque compartilhar o sua tela? meu acho que nem vou tentar. A Então, gente tentou antes, foi tão eu complicado. agora atentem ao momento aprendizagem de fazer lives, que eu também vou tentar. Vamos lá, vai dar certo. A gente tem que fazer assim, né? Torçam que tudo vai dar certo. Sem Mas isso áudio, que né? o. Sem áudio, não precisa. Só eu falo um pouquinho e pronto, uns minutinhos rápidos. Tá, O eu vídeo, vou pulando assim um pedacinho também, pode ser? tá, pode. Só mostra o mapinha, porque o mapinha ajuda. Tá. E esse é um vídeo, então eu fiz assim super curtinho, é uma apresentação, tá? Cada slide é um local, tá? Tá, esse é o mapinha do Distrito Criativo que fica nessa região ao norte da cidade, que é uma região com problemas, era uma região cheia de indústrias no passado e decaiu nos anos 70, 80, etc. E aí depois a Bia vai mostrando. Então, nesse vídeo eu falo, cada slide é um lugar, tá? E eu falo 30 segundos, 1 minuto sobre cada lugar, mas já dá 55 minutos, entende? É, Então é impossível mostrar aqui, né, inteiro. Então a Bia vai mostrar alguns dos locais, quando tá você quiser encadenando cortar. ideias, que fica no Voz Zuzu. A gente tem bom, a gente tem basicamente assim área de restaurantes, né? A área de hotelaria, que eu chamo mais economia da experiência, a área de economia do conhecimento, que são escolas, produtoras de conteúdo, e economia criativa mais estricto senso, assim, que é os artistas, galpão makers, que tem uns 20 pessoas diferentes lá dentro. Tem essas casas criativas também, que são lugares que agregam gente. O Ricardo Silvestrin, que é escritor, tem muita gente, né? E aí, e economia criativa, que é design, arquitetura, moda, arte de uma maneira geral, né? E é uma comunidade, então é territorial o projeto, então a noção de densidade é importante, quer dizer, os locais estão muito próximos um do outro, então tu entra num lugar, vai para o outro, então, por isso que é importante ter essa parte de gastronomia, que na região nem é muito forte, é o contrário de Balneário. Balneário tem muita gastronomia, né? Então, mas a gastronomia é importante, precisa de um bom restaurante para ir, precisa de uma boa cafeteria para ir também. Então, esse mix, né, de escolas, a gente tem muitas escolas, escolas de arte, escolas de música, escolas de dança. Esse pessoal trabalha também com tecnologia, pequenas padarias, confeitarias, que você pode tomar um café legal, depois vai numa exposição, Galeria Bolsa de Arte, que é a melhor galeria de Porto Alegre. Então, é esse mix que é difícil de encontrar, não é uma coisa fácil, e que, na verdade, eu só descobri nessa região de Porto Alegre, e que, às vezes, quando você tem, como no caso de Balneário, assim, muito setor hoteleiro e muito setor de gastronomia, quando eles dominam muito o território, fica difícil para essas outras áreas se estabelecerem, né? Porque é um negócio que está funcionando. Mas o que eu acho é que, por exemplo, Gramado, aqui, ele é parecido com o Balneário. Tem muito turismo, muita gastronomia. Então, é difícil, às vezes, você conhecer os artistas, os arquitetos, os designers, o pessoal da moda que está estabelecido lá. Mas é a liga, se vocês já conseguem atrair, como Gramado, atrair público de fora,
Se você oferece um cardápio, que não é só gastronômico, mas é um cardápio cultural, não é? Com exposições sobre projetos de arquitetura, exposições sobre design, exposições, feira de literatura. Quer dizer, um público melhor vai pensar, olha, é uma boa opção Balneário Camboriú para as minhas próximas férias. Isso, claro, lá na frente, quando a gente puder aglomerar. Agora ainda não, mas a gente tem que, aquilo que você falou, um evento sério demora às vezes um ano para ser planejado. Então, quer dizer, a gente tem que planejar agora 2021 e 2022. Então, Eu acho que é isso mesmo. Aproveitar que está um pouco assim parado, que a gente até tem tempo de pensar e fazer uma coisa bem... E quando sair, sai super bem feito mesmo. É incrível o projeto, né, gente? Cada vez que eu vejo a apresentação do Distrito C... O Jorge, só relembra para mim, você já deve ter falado, mas eu pedi, quantos anos que você já está com o projeto, assim? A gente começou em 2013. Tudo Já começou tem em 7 2013, né? 2013 foi em um Porto ano Alegre... assim, quântico. Mas aqui em Porto Alegre, 2012 foi um ano onde a sociedade civil meio que despertou um pouco isso que eu estava falando, assim, vamos ficar esperando a vida inteira o governo fazer alguma Exatamente. coisa? E as pessoas começaram a fazer, começaram a ocupar parques e fazer piqueniques culturais, sabe? Começou um movimento assim. E o Distrito Criativo é um pouco nesse caminho também. E a gente faz muito evento de rua, tá? Agora, esse ano é impossível, mas muito evento de rua, nas praças, o espaço público, sabe? Como um elemento de ligação. São empreendedores privados, né? Cada um tem o seu negócio e eles são muito dedicados ao seu negócio, são muito bons nos seus negócios, né? Mas essa mistura entre rua, praça, patrimônio histórico, sabe? Vocês têm uma parte da cidade com uma história... Eu estudei um pouco da história de Balneário, né? Então, eu tenho uma história interessante, vocês têm uma identidade aí, sabe? Que tem que ser muito resgatada, eu acho, né? E investir numa identidade própria, numa coisa única que é de vocês, ou nas comidas, ou na... Eu ia perguntar para o Jorge, principalmente, Bia, como é que o Distrito C se comunica? Porque, assim, realmente, o que eu vejo, lógico, no mapa foi toda aquela identificação, né, dos locais, com suas características, enfim, mas o que mais vocês fazem para se comunicar? Eu vejo que a comunicação é a ferramenta mais importante para... Você tem toda a razão. Como é que Tem vocês toda a razão. começaram? É assim... a gente tem, porque às vezes as pessoas pensam assim que ser do Distrito Criativo é estar no território, mas só estar no território não quer dizer nada, porque tem outros lugares ali que são de economia criativa e não são Distrito Criativo. Então, ser Distrito Criativo é aceitar participar, e participar significa uma espécie de comunidade que se comunica. Então, a gente usou, no início e até hoje, a gente usa e-mail, que é a coisa mais antiga da internet. Porque eu já tentei fazer um grupo, a gente tem a comunicação para fora, tá? Então tem site, tem Facebook, tem Instagram, tem páginas, tem grupos, tem agenda Distrito C, tem essa comunicação para fora. Mas a nossa comunicação interna é um fórum de e-mails, tá? Agora, uma coisa eu tenho que falar para vocês também, tem que ser realista, assim. É muito diferente de trabalhar com artistas, tá? Porque o artista, ele é muito autoral, sabe? Ele tem a sua visão. Então, trabalho colaborativo não é fácil. Então, o Distrito Criativo, eu gosto de dizer, assim, usar a metáfora da ferramenta em oposição à máquina, entendeu? A máquina, como a tua lavadora, é um lugar, uma coisa que você vai lá, coloca a roupa, aperta um botão e ela fica lavando roupa para ti, né? A ferramenta, você tem que pegar ela na mão, você tem que aplicar a tua força nela, a tua direção. Então, o Distrito Criativo não é uma máquina que liga e ele vai lá fazer coisa para as pessoas. É as pessoas que têm que pegar o Distrito Criativo e fazer coisas com ele, entende? Então, eu vejo muito nisso. Não é uma coisa
Então, por isso que a comunicação é importante. Então, a gente faz assim. Às vezes eu tenho uma ideia e eu coloco lá no fórum. Às vezes vai em frente, às vezes não vai. Às vezes um outro tem uma ideia, coloca lá no fórum. Às vezes vai em frente, às vezes não vai. Então é super livre, porque também o pessoal da área artística, ele não gosta de se sentir muito forçado e pressionado. Olha, temos que fazer isso, entende? É uma ferramenta. Então, olha, existe uma possibilidade de fazer isso. Quem está afim de fazer? E aí se reúnem as pessoas que têm tempo naquele momento, porque o pessoal não tem tempo, é difícil de colaborar, que tem vontade, que acha que aquilo vai ser bom para o negócio dele também, porque tem isso, né? É importante isso. Não pode ser um sacrifício, sabe? Não pode ser assim, ó, vamos aqui. Não, olha, não quer fazer, não faz. Na outra vez, vou dar um exemplo. Tem um fotógrafo, que é um fotógrafo genial aqui de Porto Alegre, mas ele é muito artista e muito fotógrafo, entendeu? Ele fica lá trabalhando nas coisas dele. E ele participava do Distrito Criativo, ele dizia assim, tá bom, estou dentro. Mas ele assim, nunca participou de nada, né? E eu cruzava com ele, cumprimentava ele, a gente falava, mas tá, não tem isso. Ah, teve uma reunião e tal. Aí um dia a gente lançou uma revista, que é a revista Distrito C, e a gente precisava fazer a capa da revista, né, que seria a Bolsa de Arte, justamente, porque teria uma entrevista com a Marga, que é a diretora. E aí a gente tinha umas fotos e não funcionava, e não funcionava. Aí eu cheguei para a Marga e disse assim, Marga, pega um fotógrafo aí qualquer, teu, que você conhece, que fica tirando e tira uma foto legal da fachada, né? E ela me disse, ah, tá bom, pode deixar. E aí ela foi falar com o Leopoldo, né, que é esse fotógrafo, que é amigo dela e que expõe na galeria dela, e que ele é um baita de um fotógrafo, entendeu? E ele tirou umas fotos lindas. E eu fui lá com ele tirar as fotos e ele cedeu aquilo assim sem problema nenhum. Passamos uma manhã inteira tirando fotos. Então, às vezes, a pessoa não está lá, mas no momento certo, ela dá a sua contribuição. Então, tu não precisa dizer, Leopoldo, você não foi na reunião, Leopoldo, deixa eles assim, mais soltos. Porque na hora que der, eles vão lá e vão ajudar da maneira que eles puderem, porque é a maneira deles. Então, eu acho que o legal desse estilo do Distrito C é ser assim, uma coisa super flexível, sabe? Respeitando muito. Então, às vezes a gente faz e a gente se comunica pelo fórum. Então, às vezes alguém tem uma ideia, diz assim, olha, eu estou afim de fazer uma coisa assim. Quem está afim também? Quem está afim, faz. Quem não está afim ou está sem tempo, alguma coisa assim, não faz. Não tem problema nenhum. Mas não impede o outro de fazer. Esse modelo de governança colaborativa, né? O que Exatamente. você tem ali, o que a gente tem aqui no Costa Valley, por exemplo, cada um tem total autonomia de ação e vai puxando o movimento, né? Natural, né? Você falou ali que você pode colocar uma ideia no grupo, essa ideia pode não ser aceita e ninguém... Existe uma curadoria, ou seja, a gente permite a tua autonomia até certo ponto, porém tem que contar um pouquinho também com o teu bom senso. Como é que funciona esse filtro do... eu acho assim, felizmente a gente nunca teve nenhum caso absurdo, entendeu? As pessoas têm bom senso ali. Então, às vezes o projeto é um projeto super legal, eu adoro aquele projeto, mas assim, se o pessoal não vai, deixa na gaveta, uma hora vai. E não tem uma curadoria, porque assim, se um determinado grupo quiser fazer, é claro, é assim, tu coloca no fórum, se ninguém chegar e levantar uma observação, sabe, olha, eu acho que isso aí não é legal, tá? Aí é diferente. Mas se você simplesmente diz assim, não tenho nada contra, faz. E nunca aconteceu alguém que, sabe, podia ser, ó, vamos fazer assim, vamos fazer um negócio de arte para fazer as pessoas fumarem cigarros e tal, alguma coisa assim, né? Nunca teve isso. E também aconteceu o seguinte, e só para terminar, é que só na governança tem assim, às vezes eu proponho, às vezes um participante propõe para todo mundo. Às vezes um participante, ele é autoral, ele não quer fazer com todo mundo, ele quer fazer sozinho.
E ele tem todo o direito, é legal fazer sozinho, não tem problema nenhum, ele tem a identidade dele. Então ele diz, eu vou fazer isso. Estão convidados para irem lá, mas assim, é eu que vou fazer, não tem problema. E eles são muito criativos nesse sentido, eles fazem coisas fantásticas, sozinhos, é ótimo. E mais recentemente aconteceu o seguinte, que é uma coisa legal também, pessoas de fora do Distrito C chegam e mandam e-mails assim, eu queria fazer algo ali no Distrito C, que é assim, assado, assado, eu quero fazer um passeio de bicicleta no Distrito C, que vai ter um evento. Teve uma menina que fez isso, era um passeio de bicicleta, se parava em 3 locais do distrito, em 3 locais não, 3 locais, e ela queria assim, quando a gente parasse, a gente subiria e a gente projetaria curta-metragens sobre a questão da cidade, questão urbana. Aí a gente viria, discutiria, pegava a bicicleta, ia até o outro lugar e faria a mesma coisa. Então, a gente põe no fórum, a mesma coisa como se fosse um de nós. Alguém está a fim de fazer isso, olha, pode ser aqui, olha, pode ser aqui, pode ser aqui, e a gente faz. Mas ninguém coloca assim, não, eu acho que... Geralmente as pessoas deixam fazer, sabe, não teve problema. Fala, Bia. Não, falando em pessoas, né, porque a gente está lidando com gente, quando a gente fala, né, desses processos, eu acho que quando as pessoas veem as coisas prontas, e todo mundo quer, né, porque já viu que o lamaçal já não encharca mais, né, encharcava tudo, o lamaçal já não encharca mais, já está cheio de coisa bacana, então agora eu quero participar, né, mas como que é o engajamento para sair do zero, de ir para um lugar abandonado, que alaga, que não tem luz, que não tem... Bom, mas aí como é que são foi duas coisas... esse engajamento inicial? Como é que a gente chama essas pessoas para falar, gente, é para pisar barro agora? Vamos pisar barro junto? Não, são duas coisas diferentes. Primeiro, que quando eu criei o Distrito Criativo, justamente até eu estou fazendo vídeo sobre a pré-história do Distrito Criativo, que foi assim, aquele ano que eu tive lá, mas eu não estava pensando no Distrito Criativo, eu estava pensando em outras coisas, né? Eu fiz porque já tinha, entende? Eu não inventei aquilo. Já estavam lá, já estavam, eles já tinham se instalado lá. Só que ninguém via, estava invisível. E eles se conheciam um pouco assim, os vizinhos e tal, na mesma quadra se conheciam, mas eles não conheciam o todo. Então, agora, isso que você fala é um objetivo, que tem a ver com aquilo, qualidade atrai qualidade. Então, quanto mais você traz visibilidade e mostra, olha a qualidade que tem ali, aí a ideia é trazer mais gente. Claro, tem dificuldades, mas o território ele é heterogêneo, entende? Então, tem lugares que tem problema de alagamento, e tem lugares que não tem problema nenhum de alagamento. Então, tem lugares que tem problema de iluminação durante a noite, tem lugares que não tem problema. Então, a ideia é, assim, divulgar e receber. A gente faz todo um trabalho de recepção, sabe? Que para alguém que vem, é bom você se sentir recebido, porque né, quem trabalha nessa área de economia criativa vai estabelecer uma loja de moda lá, num bairro cheio de gente, tem o açougue, tem o supermercado, a farmácia, né? Então ela está lá meio um pouco uma batalha solitária ali dela na rua, né? Tentando atrair gente, como a gente conhece, tanta gente boa, né? Então quando você está num lugar onde tem gente aqui do lado que já está há um tempo lá e que você já é uma vizinhança cultural e que você já pode conversar com essas pessoas e aprender com elas e elas te ajudarem de alguma maneira, isso ajuda a vir, entende? Então tem problema, mas tem vantagens. E aí, galera, né? O que a gente faz? Começa pelo ovo ou pela galinha? Eu estava pensando exatamente isso. Eu falei assim, o que nasce antes, né? São os empreendedores ou é o mapeamento disso? E assim, Jorge, para nos ajudar, Balneário Camboriú é uma cidade com 33 quilômetros quadrados, tá? É desse tamanho, tá? Você falou do bairro histórico, eu moro no bairro da Barra. Eu exatamente estou nesse bairro que você falou que tem aqui, né, do lado da igreja, enfim. Como que vocês... porque primeiro você olhou para o lugar, me conta como é que foi a concepção. 2013, tu falou que antes disso tem a pré-história e tal, mas assim, você olhou para o lugar e viu a potencialidade do espaço,
Ou você conheceu, como é que foi o start disso, né? Você conheceu alguém que comentou, poxa, a gente se organiza, eu sou artista, moro ali, enfim. Conta pra gente como é que a gente pode se inspirar nessa Então, história, né? é que havia, assim, em Porto Alegre, uma história falando sobre economia criativa e quarto distrito, que é essa região enorme, são 1.000 hectares, né? Aliás, isso que você falou é uma qualidade de Balneário, a densidade de Balneário. Realmente é um território pequeno, mas muito denso. Isso para elaborar projeto territorial é ótimo, porque nós estamos numa parte de Porto Alegre, entende? Tem que trazer as pessoas, né? Tá próximo a alguns bairros bons, mas tá, é uma parte de uma cidade enorme. Então, qualquer coisa que você faça em Balneário impacta na cidade inteira, sabe? É uma vantagem que vocês têm. Então, na verdade, foi assim, contando bem rapidinho, porque quem quiser, entre lá no meu canal, se inscreva no meu canal, porque é o próximo vídeo que eu vou fazer, exatamente isso que você perguntou. Então, tá muito fresco na minha cabeça, porque eu tô para fazer o vídeo. Então foi assim, estava se falando sobre economia criativa e quarto distrito, e que talvez fosse uma solução, mas era uma discussão muito teórica, entende? Ficavam falando. E um dia eu conheci nessas reuniões dois caras importantes, o João Felipe, Valig do Vila Flores, e o Carlos Augusto do Hostel Hotel Boutique, que são dois lugares muito legais ali, e pertíssimo ali, é só andar a pé. E o João Felipe me convidou, bem conhecer o que a gente está fazendo, que é o Vila Flores, que é uma coisa fantástica, mas que era em 2013, eles estavam no início, não tinha nada. Aí eu fui lá, tirei fotos, assim, porque como é que eu posso ajudar? Vou lá no meu blog da Urbis Nova, vou fazer um post e vou colocar. Aí eu cheguei assim, o que tem em volta? Aí eu comecei a mostrar umas coisinhas que tinha em volta. Aí eu vi umas coisinhas em volta, mais patrimônio histórico, na verdade. Aí eu vi, mas tem o fulano ali. Aí eu fui conversar com ele. Foi assim, na verdade. Aí o fulano lá, o Lucas, por exemplo, que é um escultor, chegou, olha, tu foi ali na Mariana, que trabalha com vidro? Não, vai lá. Aí pá, bati na porta. Oi Mariana, tudo bom? Queria conhecer o teu trabalho. E assim, então eu não fiz um mapeamento, eu acho que as pessoas são o fundamental, entendeu? As pessoas são o ponto de partida. Esse é o teu essa é a tua riqueza. E às vezes tu não chega na pessoa, tem que chegar na pessoa. E tu chega um a um, às vezes. E aí, como eu conheci aquele pessoal, eu falei, como é que eu posso ajudar? Não, nem pensava em distrito criativo. Eu pensei, vamos fazer uma expedição aqui e vamos levar o pessoal, umas 50 pessoas a gente fez, uma primeira, fez uma segunda. E aí quando tinha um grupo assim, já tinha uns 30, 40, aí eu cheguei, vamos fazer um projeto aqui. Aí eu falei com eles, que, assim, 99% aceitou. Teve um ou dois que não aceitaram e que eu respeitei, tá? Porque isso também faz parte da história, tá? Cada um é cada um. Mas foi desse, quer dizer, para mim e para Porto Alegre era um zero, mas não era um zero na realidade, porque a gente tem que ir lá dentro, entendeu? E conhecer as pessoas que você passa na frente. Isso é uma experiência que eu tive e tenho até hoje, e a maioria do pessoal. Você passa, tem algo lá dentro, você não imagina, e quando você entra, você descobre que coisa legal tem aqui dentro. Você passa, não tem uma placa, não tem uma placa às vezes, e tem um artista lá dentro trabalhando fantástico. Então é um trabalho muito de relação humana, entende? E eu também fiz porque eu gostei daquelas pessoas, que eu podia chegar lá e não podia não gostar daquelas pessoas, também tem isso. Era uma gente muito boa, tinha uma qualidade humana, não só uma qualidade profissional, uma qualidade humana, que você reconhece, né? Então, havia algo, não foi assim, vou criar. Então, cada território tem a sua especificidade. Vocês devem ter a de vocês, entende? Mas tem que ir lá e assim falar quem conhece quem, vou lá falar com fulano, vou falar. E é assim. Foi assim que a gente fez aqui. A gente fica eu fico com a cabeça pirando, assim, sabe? Porque eu penso também, quando você falou, né, do patrimônio cultural, eu também acho que é uma dificuldade você lidar um pouco com essa coisa de preservação, desenvolvimento de cidade, né? Cada coisa que a gente tenta, por exemplo, o bairro da Barra, que a gente fala aqui muito,
A gente tem ali a questão do preservar, da cultura, dos pescadores, da região, mas, por exemplo, a gente teve um projeto aí apresentado sobre o mercado público, e foi muito polêmico, está sendo muito polêmico, porque primeiro ele é uma PPP, né, seria realizado através de parceria público-privada, né, e é difícil você explicar que atravessar o patrimônio natural do local, o parquinho, a casa histórica, a igreja ali. Então, quando você falou que lá tinha alguma relação com o patrimônio cultural, eu queria saber se vocês passaram por isso também, de ter que discutir essa Para questão. ir público de fora, se você oferece... Eu estou ouvindo um áudio meu aqui, Era não você. sei. Deixa ele falar, então. Não, é assim, quer ver, ó. Isso, eu sempre valorizei patrimônio histórico, eu acho que o patrimônio histórico tem que ser valorizado, preservado, etc, etc. Então, no caso do Distrito Criativo, não teve esse problema, porque como a prefeitura não tem projeto nenhum, entende? Eles não estão fazendo nada, né? Então, o patrimônio está lá, o que a gente faz? A gente, quando faz os passeios pelo Distrito C e leva as pessoas, depois daquelas 2 expedições, se institucionalizou o Passeio das Artes no Distrito Criativo. Que, inclusive, a gente ganhou em 2014 um prêmio de inovação em turismo no estado do Rio Grande do Sul. E a gente sempre mostra o patrimônio histórico, entendeu? A gente mostra os dois, a gente entra numa galeria de arte, e depois vai lá, olha, essa igreja, o arquiteto era um tcheco que veio para o Brasil e que fez isso e que fez a outra coisa e tal. Então, porque na verdade o Petrelli sabe, né? A arquitetura é economia criativa, e essa arquitetura que está nas ruas, como patrimônio histórico, é um valor, né? Também faz parte. Então a gente nunca teve um problema, sabe, de discutir um projeto polêmico. A gente é muito a favor da preservação do que tem lá. A gente entende projetos que queiram construir edifícios, tá? Isso não é... Isso, assim, vocês têm uma presença forte das construtoras e incorporadoras, né, na economia da cidade. Então, esse é um aspecto que tem que se conversar muito com essas pessoas, porque elas são importantes na economia. Elas têm que ver que, às vezes, é melhor preservar e criar um ambiente mais agradável, mais humano, do que construir, né? Do ponto de vista deles, inclusive, né? Pensando daqui a alguns anos na frente. E eu acho que vai ter uma mudança geracional, sabe, de novos... eu vejo em Porto Alegre que tem já gente que trabalha nessa área, que eles têm uma visão mais ligada, assim, meio ambiente, sabe, arte e cultura, e isso é uma coisa que é o futuro. Então, se eles não mudarem, alguém vai chegar e vai tomar a frente deles, sabe? E vai começar a fazer projetos assim, onde o design seja importante, onde a arquitetura de qualidade seja mais importante, né? Então a gente, graças a Deus, aqui não teve esse problema de projetos polêmicos ou alguma coisa assim. A gente tem projetos polêmicos em Porto Alegre, né? O Cais Mauá, por exemplo, que é uma novela que se estende lá, sei lá, 30 anos. Mas no caso do Distrito C, não, porque justamente ela é uma... Por isso que, de certa maneira, facilitou até, porque como é uma região assim, um pouco esquecida da cidade, então não está na mira de muita coisa, mesmo da construção, por causa dos problemas que existem ali, isso atrai, de certa maneira, o pessoal de artes, né? O pessoal mais alternativo. E o Vila Flores, por exemplo, é um prédio de um grande arquiteto do passado aqui, o projeto é de 1928, do Lutzenberger, que é o segundo melhor arquiteto aqui do Rio Grande do Sul, e na verdade, assim, ele é muito... como é que eu vou dizer? Ele está... Eu não quero usar, não vou usar uma palavra porque senão não vai ficar legal, mas assim, ele não foi arrumadinho, compreendem? Não sei se vocês conhecem em Lisboa um projeto chamado LX Factory,
que é uma antiga fábrica, é a mesma noção. É a ideia assim, não vamos arrumar tudo, vamos deixar assim. É assim que é bom, entendeu? Ah, a parede tem rachadura, lá tem tijolo aparecendo, não tem problema. É muito bacana, o Alex Factory, né? Inclusive, ele tem. Você entra, né? E às vezes você não. Como você falou, tipo assim, você tem que passar por um lugar, né? Um café, para entrar numa danceteria. Entende? Eles Isso. arquitetonicamente, né? Eles não mexeram na estrutura. Então, tu é obrigado a passar por uma pizzaria, por exemplo, para entrar numa boate. É muito engraçado lá. Vamos em tal lugar, vamos. Aí tu, não, mas aqui é uma. Não, mas tem que passar por aqui para ir lá, porque não quiseram mexer e fazer uma intervenção tão dramática Claro. assim na questão de arquitetônica ou né, de engenharia mesmo, né? Nesse caso. Só deixa eu comentar um comentário aqui do João Alexandre. Ele disse que Balneário é muito pequena e se tratando de área, que foi o que a Cissa falou, né, que é uma cidade muito densa, e que o BC Criativo poderia se fazer em toda a cidade. Eu também acho isso. Eu acho que vocês têm um tamanho para ser toda a cidade, sabe? Não um bairro ou um pedaço porque não teria muito sentido, acho que em Balneário. Eu acho que se você pensar aquilo que o Petré estava falando, que na verdade que isso é uma coisa importantíssima de Balneário, que ele faz parte de uma rede de cidades. Então, como uma cidade que está puxando para ela essa coisa criativa, então, dentro dessa rede de cidades, ela pode ser esse elemento de economia criativa e tecnologia também para as outras cidades, que vai atrair gente, como se for, né, um território mais marcado, né, ou buscando isso. Vocês têm todas as condições, na minha opinião, sinceramente. Deixa eu fazer uma perguntinha ainda sobre o projeto do Distrito C. Por ser colaborativo e já ter assim anos e anos andado, o modelo de governança, como a gente vem falando, ele trabalha com algum planejamento estratégico, pensando em meta, visão, ou seja, a gente tem só tantos eventos por ano, a coisa ou acontece naturalmente. E também aí vem uma segunda pergunta: existe alguma proposta de evolução do modelo do Distrito C? A gente quer melhorar em tal sentido, quer evoluir para algum lado? Como é que está isso? Então, ele é totalmente. Aquilo que você falou antes de ser orgânico, né? Ele é totalmente orgânico. Então, se faz à medida das possibilidades. Então, é claro que você gostaria que as coisas andassem mais rápido, mas a gente. Vou dar um exemplo, tá? Que eu acho legal porque não foi nem ideia minha. E adoro quando não é ideia minha, inclusive. Então, uma vez, e para você ver como é legal quando é orgânico. Eu gosto mais, às vezes, quando é orgânico, quando é muito planejado, porque se planeja acaba não acontecendo, mas o orgânico funciona. Então, foi assim. Então, tem esse fórum, né, já para falar um pouco para a Cissa como funciona, tem esse fórum. Aí tinha um local do Distrito Criativo, que é uma galeria de arte, né, e disse assim, olha, no dia 17 de março vai ser o nosso aniversário, a gente vai fazer uma série de eventos, aqui vai ter exposições e vai ter palestras, a gente queria convidar todo mundo do Distrito C para vir, né? Aí, na outra ponta do Distrito C, tem o Espaço 373, e eles assim, é o nosso aniversário também. Também vamos fazer um evento ali, né? Nós dois vamos fazer um evento. Ah, que legal, vamos fazer. Aí o Gabriel, que é do Gravador Pub, que é um lugar de shows, de música, né? Falou assim, nessa semana também é o nosso aniversário, a gente também vai fazer um evento. Eu falei, que legal, vamos fazer junto então os 3 eventos? Aí os outros, naturalmente, disseram assim, eu também quero fazer um evento, eu também, vamos fazer no dia 17, e foi crescendo, aí foram 35 locais do Distrito C, e foi naquele sábado 47 atividades culturais e gastronômicas num único dia. Foram 240 horas de atividade cultural em 24 horas. Não foi minha ideia, a gente chamou de Dia C, não fui eu que dei o nome, foi o Silvestrin que deu o nome, que é poeta. Não fiz o logo foi outro, e todo mundo adorou esse dia, e foi e saiu na mídia, porque é importante, né, também sair na mídia e tal. E aí a ideia era essa, que era atividade de manhã, de tarde e de noite. Então você podia andar, almoçar ali, ou de tarde, tomar um café.
Então, ele é legal quando é orgânico, sabe? Às vezes se tenta planejar e não sai. Super É. colaborativo, né? É um potencial Eu acho que incrível. isso você falou, Meus o amores. potencial são as pessoas, a qualidade está nas pessoas, é uma questão de encontrar onde essas pessoas estão, às vezes elas estão lá sozinhas e estão esperando só para serem... Em grupo é tudo melhor, né? Em grupo é tudo melhor, né, gente? Quando a gente se propõe a trabalhar. Eu sou das artes cênicas, né? Então, espetáculo, você não faz sozinho. É como você falou do artista, fotógrafo é um pouco mais egoísta mesmo. Também. Escritor também, porque eles estão muito só eles, é pintor, ele e ele a está no câmera, mundo dele, ele e o ele está no papel. mundo dele, o pintor. Sim, sim. O audiovisual, por exemplo, as artes cênicas, você não faz sozinho, você precisa de uma equipe grande e você tem que trabalhar em grupo, né? E a gente Arquitetura, também design agora, também. claro, nessa adversidade, que a gente está num momento adverso, né, com as políticas sociais e econômicas e o desmanche da cultura, assim, a gente vai ter que se unir. A gente vai ter que juntar. E todo mundo desse distrito tem um contador que racha a conta lá do contador e cuida de todo mundo, né? Que é o conceito da economia colaborativa, solidária, sustentável, e a gente tem que caminhar para isso, porque senão a gente vai ver realmente tudo cair, assim, tudo despedaçar. Então, eu queria muito agradecer vocês pela oportunidade de estar discutindo essas questões que, para mim, não é novidade, a economia criativa, que bom que a gente tem essa chance de falar. Eu acho que tem tudo a ver com o momento, essa hora de discutir também. O BC Criativo é um projeto muito importante que eu acho na cidade, que precisa se reestruturar também, né? E eu acho que as instituições, sabe, Jorge, Marcos, Cissa, a gente tem que estar sempre com elas mesmo. O que vocês fazem com a Cibalc, com o trade turístico, com as universidades, sabe? E trazer o Sebrae na economia, o Senac e a igreja, tudo que a gente puder, sabe? Trazer para a gente fortalecer essa cadeia que vai dar esse ecossistema que a gente está falando, né? Que é esse ecossistema, a gente vai ser mais sustentável. E quando a gente tiver realmente uma política pública, que, como você me decepcionou, Jorge, que eu estava achando que fazer uma lei resolveria tudo. Quando falou que não adianta, a gente importante, tem que ter a lei. A lei é o primeiro passo, tem que ter a lei. A gente vai ter que trabalhar nisso. Eu estou super disposta, agora vamos sempre pensar nesse modelo mesmo de economia sustentável e fazendo com as nossas pernas, eu acho também. Acho que a gente tem que correr com as nossas pernas. Quero agradecer aqui ao pessoal. Obrigada, Luiz D'Ambrosio, obrigada pela presença. Obrigada, João, que veio aqui, deixou balneário, falando de balneário, Dagma, o Luiz já comentei, o Zé, e, enfim, Dagma, Caroline, todo mundo que esteve, que passou por aqui, que vai passar uma horinha, assim, muito obrigada, muito pela presença de vocês. A gente está no sabadão à noite, assim, que é uma loucura pensar em horas de lives, assim, eu já fiz de tudo, ao meio-dia, às 11, às 7, às 8, às 10, mas o sábado é a primeira vez. Muito obrigada, gente, eu queria que vocês dessem uma palavrinha aí de encerramento para a gente terminar. Bora? Cissa. É pra cá. Desculpa, eu estava esperando pelo Jorge ou pelo Petrelli. Na verdade, então, como mulher, né, Bia, você é a primeira a falar que
Quero agradecer também, Bia, a oportunidade, né? Tu é uma das pessoas importantes aqui na nossa cidade, na área da cultura, nos representa muito bem, uma mulher também muito atuante. Te conheço de longa data, né, nos festivais de dança, e assim, o que eu gostaria de absorver nessa noite com o Jorge, que é uma pessoa que tem muitas referências. O BC Criativo, especialmente, já é uma lei, tá? Nós temos aí uma lei decretada, e foi, depois de 17 meses, outorgada pelo prefeito, né, municipal de Balneário Camboriú. Mas eu tô percebendo, Petrelli, nosso presidente, eu percebo, assim, o que está faltando é o empoderamento do empreendedor criativo. Sabe, Jorge? É isso que eu quero aprender com você, sabe? Esse empoderamento, a pessoa tem que tomar para si, tem que buscar, né? Indiferente, como eu ia falando, não vamos ficar tristes, mas vamos assim, vamos nos apropriar do que é nosso. A cultura é das pessoas. A Bia fala, a cultura é muito mais do que a arte, a cultura é o jeito de comer, é o jeito de vestir, né? Então, assim, ó, é só uma questão de nós nos reconhecermos nosso potencial, né, enquanto agentes da cultura, e talvez, assim, formatar um pouco melhor esse ambiente cultural. Por isso que eu te perguntei, Jorge, da comunicação, como ela acontece? Se tem uma frequência de reuniões, enfim, né, essa expertise de vocês, como vocês se organizam? Acho que nós precisamos aprender isso em Balneário Camboriú, né? Nós temos muitas coisas positivas, mas ainda é uma cidade formada por pessoas que vieram de outros locais. E para a gente estabelecer uma conexão é um desafio, né, Bia? É um desafio. Exatamente. Não, Cissa, eu concordo contigo, mas olha, eu não conheço muito o Balneário, mas quando estive aí, eu vi muito potencial, sinceramente. É claro, a pessoa que vem de fora não sabe tudo, né? Seleciona algumas coisas. Mas, assim, eu acho que vocês têm tudo para dar certo e vocês têm pessoas de qualidade. Como você falou, a Bia é um exemplo, né, de pessoas que trabalham nessa área cultural, uma pessoa muito importante para ajudar a cidade a abrir esses caminhos, né? E falando em comunicação, eu acho que de repente, com a história da pandemia, a gente está usando tanto esses novos meios aqui, isso facilita tanto, porque às vezes eu entendo, a gente faz reuniões assim, presenciais, mas assim, está todo mundo trabalhando, e às vezes nem todo mundo pode ir. E uma reunião assim facilita tanto, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar partido um pouco dessa nossa situação diferente e começar a usar mais isso, porque é natural. Essa conversa foi super agradável, eu agradeço muito a Bia por ter me convidado, foi super produtiva, gostei de conhecer a Cissa e o Petrelli, e com certeza está cheio de pessoas como vocês aí, né, que com muita capacidade para fazer coisas. A gente vai te esperar aqui em Balneário, viu, Jorge? Bia, obrigada pelo convite, minha querida. Tamo junto, tá? Amo muito. Oi, que lindinho! Opa, Tava faltando o bichinho na live. Tá faltando a criança. Humana, né? Enviar, a coisa fica mais humana, assim, né? Nossa, total. Ô, Bia, queria... Pra ficar mais humana, eu vou brindar um vinho com vocês aqui pela live, gente. Minha aguinha. E água também, que é para acompanhar o story. Fala, Petrelli, meu querido. Bia, eu queria primeiramente te dar os parabéns pela iniciativa, né? Um tema de super relevância, como a gente falou, falta isso nas escolas, falta para cada um de nós um pouco mais de entender um pouquinho mais o que é a cultura, da economia criativa, enfim, desse universo que a gente tanto gosta, né? Se isso na área da comunicação, turismo aí fazendo a sua história, o projeto do Distrito C com o Jorge, uma aula para a gente aqui nessa 1h30 que a gente ficou aqui escutando. A gente tem muito prazer em escutá-lo, e é sempre um grande ensinamento que você vem fazendo por um espaço de Porto Alegre que precisava de um olhar com um pouco mais de atenção, e eu tenho certeza que o que falta às vezes é essa força maior, né? Se a gente já vem no BC Criativo já desde 2013, aí ralando e fazendo, mobilizando uma galera, a gente já sensibilizou muita gente, mas falta mais. Eu tenho certeza que
o teu olhar e o que você trouxe hoje para nós aqui é uma grande referência, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais a aprender contigo em futuros, em próximas oportunidades, tá, Jorge? Um grande prazer. Então, Bia, parabéns pela iniciativa. O BC Criativo é um movimento que precisa muito de apoio, precisa de mais gente. Quanto mais mãos nós tivermos, mais a gente vai conseguir fazer. É um projeto que tem ganhado corpo. É claro, com a pandemia mudou tudo, né? Mudou tudo, cara. Tá um mundo um pouco mais caótico, então demanda um pouco mais de tempo para ver as coisas se assentarem, né? Então, mas é um projeto que ainda está vivo, mas aí tá com algumas iniciativas acontecendo. Então, parabéns pela iniciativa, um grande prazer, e sempre que a gente puder, conte comigo, conte com o BC Criativo, tá, Bia? Grande prazer. Vou fazer uma provocação, então, para vocês. Vamos fazer a próxima live sobre o BC Criativo e discutir o nosso... Né? Vamos trazer aí realmente para a gente repensar. Vocês sabem que eu estive também na Fundação Cultural de Balneário Camboriú, quando o BC Criativo estava, né, no escopo da Fundação Cultural, mas eu vi que a Fundação não tinha pernas, entendeu? Não tinha pernas. Então, quando ali o Jorge Varela, que era o presidente na ocasião também, que é também um grande artista aqui da cidade, um grande colaborador ali dos projetos criativos da cidade, a gente falou, gente, a gente precisa ampliar esse BC Criativo, precisa vir o desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o turismo, precisa vir a Secretaria de Turismo junto, não dá para ficar na pasta da cultura, entende? Não dá para, com o orçamento que a gente já estava enxugado, reduzindo ano a ano, e ainda ter que dar conta. Então, eu vejo que o BC Criativo, ele tem muito potencial, mas a gente tem que realmente... E o Nelson, você conheceu, né, Jorge? O Nelson, que na época Sim. era secretário de Turismo, também quando ele foi para o desenvolvimento, ele também abraçou o BC Criativo lá no desenvolvimento econômico. Então, eu acho que a gente está caminhando, né? Eu acho que a gente está caminhando diante de tudo que aconteceu ao longo da história, mas eu acho que é um ser vivo, muito pulsante, muito potente, e que a gente tem como trabalhar assim aqui em Balneário. Quero agradecer muito, Jorge, muito obrigada, amigo, a gente está te esperando. Isso, Amanda, amiga, mulher, estamos juntas em tudo. Marco Petrelli, super obrigado. Sempre junto, o Marco já foi curador da LIC, já foi parecerista de projeto, já desabilitou, porque não entregou a CND. Jorge está sempre com a gente também, o Marco está sempre com a gente nos nossos editais, assim, também. Muito obrigada pela dedicação de todos vocês. E, novamente, agradecer a todo mundo, a Dagmar Castro aqui, que deixou um parabéns para todos nós também, grande mulher potente da cidade também, presidente do Conselho hoje de Cultura e sempre fazendo muito. Gente, amei, eu ficaria aqui até amanhã, mas amanhã eu tenho uma live que vai durar 12 horas. Vai começar às 10 da manhã e vai às 22 horas, é a Conferência Popular de Cultura do Sul do país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 100 apresentações, fiquem ligados no canal da Mídia Ninja, Emergência Cultural, tudo florescendo aí com essa lei Aldir Blanc, com essa de não ter link, a gente está fazendo por conta, é a sociedade civil se organizando por uma conferência, então a gente pode, sem governo, sem ninguém, a gente pode. Tamo junto. Obrigada. Compartilha o link conosco amanhã, Bia, por favor, que eu estou bem interessada nessa live também de amanhã, tá bom? Nas minhas redes, mas se vocês puderem entrar qualquer horinha lá no YouTube, vai ser um domingão. Fica aqui mais um pouquinho enquanto eu encerro, tá? Fiquem aqui só mais um pouquinho. Obrigada, gente. Então, boa noite aí para todos.